Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, eu e a doutora Priscila do Amaral iremos conversar com o Samuel, que é um excelente contador, um grande amigo nosso. Ele vai nos dar algumas dicas sobre a importância de ser fiscalizada a folha de pagamento. E enquanto alguns alunos ainda estão entrando, Samuel, por gentileza, você poderia, antes do Samuel, por favor, me desculpe, doutora Priscila, a palavra está com a senhora. Boa noite a todos. Só quero agradecer, então, a oportunidade, agradecer a todos os alunos que vão assistir e tentar entender um pouco mais sobre a folha, né? Que tanto se fala, né, Samuel? Para nós aqui, o maior questionamento é: posso dar o reajuste? A folha está quase no limite? São questões assim que mexem, né, com o município todo. Enfim, eu espero que a noite seja bem agradável, que possamos ter mais conhecimento a respeito do tema. E passo a palavra, então, para Samuel. Muito bem-vindo e que tenhamos uma ótima noite. Samuel, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, estou muito bem acompanhado aqui hoje. Vamos tentar falar um pouquinho sobre a folha de pagamento dos municípios, as verbas, questões de contribuição patronal, as questões dos limites, fiscalização dentro da folha, os erros que geralmente o departamento pessoal do município comete e acaba acarretando em prejuízo aí para o município. Eu sou o Samuel, eu sou da região de Mateus Leme, aqui em Minas Gerais, e vamos dar prosseguimento aí e falar bastante. Samuel, mas também apresente-se à vontade. Gente, Samuel tem vários projetos, várias iniciativas. Ele tem um portal chamado Meu Contador. Já está em prática, está em desenvolvimento, Samuel? Conta um pouquinho aí. Então, na verdade, o Meu Contador ele não está disponível para o público ainda. Ele vai sair agora para o Imposto de Renda, que é um portal justamente para auxiliar as pessoas nas dúvidas básicas. A gente tem tido muitas pessoas que têm tido dificuldade porque é a primeira vez que tem que declarar o imposto de renda, não está acostumado, não sabe como fazer. Às vezes as empresas não entregam a documentação a tempo e a pessoa acaba tendo o prejuízo de ter bloqueios aí no CPF, ela nem sabe o porquê. A gente está tratando também de regularizações de MEI, porque os MEIs eles têm tido muitas pendências, porque a pessoa abre o MEI e não é bem orientada, e ela acaba deixando de pagar as contribuições, não faz as declarações anuais. Então, a gente está dando também essa orientação para o pessoal, direcionando para abertura gratuita, porque pela lei o MEI tem esse direito de fazer abertura gratuita junto a um escritório contábil, inclusive o meu faz essa abertura gratuita para o pessoal. Então, assim, a gente está construindo esse portal para dar essas orientações, passar esse conhecimento para o pessoal, para eles terem onde buscar. E a gente vai divulgar também em Instagram para popularizar e chegar no público que realmente tem que ver a informação. Excelente, Samuel. Então, vou te pedir a gentileza de fique à vontade para falar sobre os temas. Vamos tentar organizar hoje, pelo menos em 3 momentos. Quais são? Os 2 primeiros, expositivo, a gente vai falar, e principalmente você, e ao final os alunos que estão acompanhando poderão apresentar perguntas, fazerem colocações. Dentro das 2 partes que nós falaremos, vamos tentar separar em fiscalização da folha e, segundo, se você puder brindar a nossa aula com dicas sobre a questão do imposto de renda que pode ser captado para entidades, como que o vereador pode entrar, se ele pode ajudar de alguma forma, nós gostaríamos. Mas então vamos lá, folha de pagamento, conta para a gente aí. Então, na verdade, eu comecei a desenvolver, eu sou da área, eu não sou da área pública, né, eu era da área privada desde sempre. Com a decisão do Termo 63, lá no final de 2018, eu fui convidado a fazer alguns trabalhos na área pública. Então, eu fui convidado a fazer revisões de folha, porque até então tinha essa demanda de pessoas para fazerem revisões de folha de pagamento na busca por créditos, porque com a decisão, várias das verbas passaram a não ter mais base de contribuição previdenciária patronal, e com isso tem que fazer uma revisão da folha para saber se foi realmente feita a contribuição nos últimos anos, né, que a decisão ela retroage 5 anos, salvo municípios que entraram no judicial e tem um período maior para fazer essa apuração, mas aí você precisa fazer um trabalho de revisão dessa folha, porque você só consegue o aproveitamento. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado.
Só um instante. Lucimar, por gentileza, muta seu microfone, por favor, Lucimar. Não estou conseguindo. Por favor, Lucimar. Acho que foi. Deu certo? Ainda não. Lucimar, faça a gentileza de mutar. Obrigado. Desculpa, Samuel, mas aí recapitulando. Então, você está explicando que os municípios, eles pagam uma verba referente à contribuição patronal. Todo Sim. servidor que é contratado pela administração, quer seja efetivo, quer seja comissionado, ele contribui, não é isso? Sim, a gente tem que falar aí dos regimes previdenciários. A gente tem o regime geral da Previdência Social, né, que todo mundo está acostumado, INSS, e a gente tem os regimes próprios do município. Em termos de... Nos dois é possível, essa decisão cabe aos dois, mas falando em regime geral, a gente faz contribuições direto ao INSS. Então, o município ele tem uma contribuição patronal, ou seja, a contribuição que ele paga em relação às verbas que tem base de contribuição de cada um dos servidores. Só que dentro dessa base de contribuição considera-se vários fatores ali, várias verbas, vários proventos. Então você vai ter ali o valor mensal, você vai ter uma hora extra, você vai ter férias, você vai ter então uma infinidade de verbas ali durante o mês que a pessoa tem na folha de pagamento e você vai ter as contribuições sobre as que tem base. O que acontece? Lá em 2018, tem a decisão do termo 63, que já vinha sendo discutida há muito tempo, e aí retirou-se a base de contribuição de algumas verbas. Então, horas extras, insalubridade, periculosidade, o 1/3, que depois foi discutido novamente, de férias, porque, teoricamente, você não pode fazer contribuições previdenciárias sobre aquilo que não vai ter reflexo na sua aposentadoria. É a base ali da decisão. Então, tudo que não irá compor a aposentadoria do servidor, tudo que não vai ter reflexo para ele no benefício, deixou de ter base de contribuição. Só que o que acontece? Nos últimos anos, os municípios já tinham feito o recolhimento sobre essas verbas, porque até então eles eram devidos. Então, precisa de um trabalho contábil junto ao município para poder rever essa folha de pagamento, saber pormenorizado o que foi feito de contribuição e o que integrou a base de contribuições no município e fazer uma auditoria mesmo, uma revisão da folha para saber se você possui crédito sobre aquilo ou não. A gente falando assim é uma coisa simples, mas assim, você tem que pegar servidor a servidor e testar isso mês a mês para saber se foi feito, entendeu? Samuel, muito interessante. Então, você nos disse que muitos municípios vieram recolhendo a contribuição patronal, além do que é o valor devido, de acordo com o entendimento do STF, no tema 163, correto? Por Isso. exemplo, a pessoa ganhou o 13º. Isso não vai para a aposentadoria, em tese. Então, não deveria haver recolhimento de contribuição patronal sobre o 13º, é mais ou menos isso? Isso, a por questão aí, das né? férias, por exemplo. Você não tem 1/3 de férias na aposentadoria, você vai ter uma questão linear. Então, se você não tem 1/3 de férias na aposentadoria, se você tem uma aposentadoria linear, isso não causa efeito na sua aposentadoria. Então, não cabe a contribuição previdenciária sobre aquilo que não vai fazer efeito. Correto, Samuel. E aí os municípios precisaram, e grande parte, né, a maioria dos municípios, no dia a dia da folha de pagamento, eles não têm como parar e revisar 5 anos de folha com a equipe que eles têm. Então, assim, a maioria dos municípios contou com o apoio aí de equipes jurídicas, contábeis externas para fazer esse trabalho. Então, assim, e os municípios que não fizeram, a cada mês eles acabam perdendo essa possibilidade de fazer essa compensação de 5 anos retroativos. E outro problema é porque, a partir da decisão, você teria que configurar a sua folha de pagamento lá, o seu sistema, para tirar a base de contribuição das verbas. Então, assim, a gente tem 2 momentos. Um, que é, a partir da decisão, você não recolher mais, ou seja, você tirar a base de contribuição dessas verbas para que, a partir dali, você diminua a sua contribuição previdenciária. E outro é você fazer a revisão na folha para poder buscar esses créditos. Então, a gente tem municípios que, além de não tirar a base e continuar contribuindo acima do que deveria, não está fazendo esse trabalho de rever a folha nos últimos 5 anos e está perdendo crédito lá de trás. Então, você acaba perdendo 2 vezes. Então, assim, eu acho que os vereadores aí que estão acompanhando e tudo mais, eles podem ter um papel
de fiscalização e acompanhamento para chegar e perguntar, questionar se está sendo feito esse trabalho, como está a folha do município, se essa questão do medo está sendo levada em consideração, e eu acho que cabe, sim, a equipe fiscalizar. Samuel, é muito interessante, e isso é válido tanto para a prefeitura quanto para a Câmara, correto? Sim, geralmente na Câmara não tem folha de pagamento em muitos dos municípios, alguns sim, alguns não. Mas assim, dentro dos que eu trabalhei, a gente tem o CNPJ da Câmara, mas a gente tem os funcionários alocados ao CNPJ da Prefeitura. Então cabe sim aos dois, mas aí a gente não tem pessoal, servidores na Câmara, a gente tem servidores na Samuel, Prefeitura. deixa eu te contar uma coisa. A doutora Priscila é de Santa Catarina, lá as coisas funcionam muito bem. Nossa, eu tenho uma E pergunta para fazer. o senhor andou visitando cada rincão do Brasil aí, que o senhor está Sim. contando para a gente que em alguns lugares a Câmara não tem nem servidor lotado na própria Câmara, é por aí, né? Sim, estão todos na Prefeitura. O CNPJ da Câmara, inclusive, eles têm pendências de declarações de 10 anos atrás, porque nunca teve funcionário. Nunca teve Doutora, pode servidor. perguntar. Fique à vontade, doutora. Calma aí que eu tô um pouco indignada, né? Porque daí eu fico naquela independência dos poderes. Legislativo é uma coisa, executivo é outra, não tem nem funcionário. Mas vamos lá. Eu não sei se tu consegue me ajudar, tá, Samuel? Auxílio alimentação. Ele entra nessa base de cálculo para essas contribuições do INSS, essa contribuição patronal? Você tem conhecimento? Porque, assim, eu vou dar uma base, tá? Aqui, nós temos dois tipos de alimentação, né? O auxílio alimentação, que é dinheiro, que vai para a folha, e o Vale Alimentação, que é um cartão, que daí eles fazem licitação com uma empresa e depositam esse valor. No cartãozinho, a gente sabe que não tem nenhum tipo de contribuição. Sim. Mas o auxílio alimentação depositado, feito em folha de pagamento, ele também vai sofrer, vai ir para esse cálculo, para o INSS, enfim. Então, vai depender de como foi construído esse auxílio e qual é o entendimento de como funciona esse auxílio. Então, a gente tem aí questões que são tributáveis, outras não. No meu entendimento, geralmente, o que a gente faz? Sempre que eu vou conversar aqui, eu vou passar um pouquinho para o privado para a gente falar um pouco do público. Sim. Mas a gente tem contribuições de auxílios, por exemplo, transporte, alimentação e outras questões, moradia, que eles não têm base, porque eles não são base da folha, eles são ali para poder superar essa questão. Geralmente, quando a gente fala de área privada, tem-se um desconto sobre esse auxílio, na questão de transporte, alimentação e moradia, outros itens, mesmo que mínimo, porque o pessoal costuma colocar lá R$1 de desconto na folha de pagamento, justamente para que a natureza desse provento não seja base para contribuições, que seja uma questão de auxílio mesmo e não faça parte. Então, assim, depende da construção que foi feita desse auxílio, então cabe a gente analisar a legislação, porque realmente como é construído e como é oferecido influencia. Em tese, eu entendo que a gente poderia trabalhar para que um auxílio alimentação não fosse tributado pelo INSS, porque não ou pela previdência privada do município, porque é um auxílio alimentação, é uma coisa assim que não está composta no salário. E nem vai ser incorporada, né, Samuel, para fins de aposentadoria. Acredito que a grande maioria dos municípios vão para o regime geral, né? São poucos que vão para o regime próprio, que tem regime próprio. Sim. Aqui em Chapecó tem regime próprio, mas na região... Se eu te contar que eu já vi muito salário família incorporando base para contribuição. Pois é, mas aí que surgiu a minha dúvida, porque o auxílio alimentação, a contadora fez o cálculo somando tudo e fazendo o cálculo em cima, então, do valor total. Daí depois eu até me perguntei, mas isso é uma questão que a gente vai estudar mais para frente, né? Tá, mas então se você somou, você incorporou? Mas o auxílio alimentação não incorpora? Sim, mas sabe qual que é o grande problema dos municípios? É na configuração do sistema e no acompanhamento. Geralmente não conversa, o pessoal que faz a folha de pagamento não conversa com a contabilidade, que não conversa com o sistema. E como você tem aí uma alteração
de poder de 4 em 4 anos, de equipe, é muito difícil manter isso regularizado e configurado corretamente. Então, às vezes, você simplesmente configura o sistema ali, e na hora de configurar lá e colocar se tem base para contribuição previdenciária ou não, vai no automático e deixa tudo como. Porque o sistema ele vem com uma parametrização básica e você pode criar outros proventos. Muitas vezes, as pessoas que criam esses proventos não têm o conhecimento dessa distinção do que tem base e do que não tem base, simplesmente copiam outro provento, troca de nome e cria um código novo. Então, assim, é muito importante que as pessoas que operam a folha de pagamento sejam acompanhadas para saber se isso está sendo feito. Igual eu te falei, salário família é uma coisa que nunca vai ter base, nunca teve base. Em alguns municípios a gente chegou e viu que a configuração da verba ali do provento estava como base para ter contribuição previdenciária. Então, assim, é muito questão de configuração e acompanhamento de quem faz a folha. Porque a pessoa que está pagando, normalmente, ela pensa o seguinte: se eu pagar a menor, eu vou ser responsabilizado. Exatamente. Porém, Sim. se eu pagar a maior, o dinheiro é da prefeitura e ninguém vai reclamar comigo. Infelizmente, ela se esquece que o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do povo e não dá para fazer tudo. Então, por preguiça ou por falta de conhecimento, não estou falando de ninguém especificamente aqui, mas normalmente o responsável, na dúvida, inclui na base de cálculo. Exatamente. Na dúvida, Samuel, inclui na base de cálculo, porque para eles é mais complicado resolver depois se não tivesse base do que se tivesse. Tanto é que foi feita a consulta para mim, eu disse, olha, a princípio, como estava muito em cima para fazer a folha de pagamento, disse, olha, faz o pagamento como tu entende, depois a gente vai devolver esse valor, ou enfim, Sim. vamos ver como é que a gente vai fazer, porque senão o pessoal ia reclamar, né? Sim, com certeza. Mas eu te falei, por exemplo, pode ter tido uma legislação no município que fala, olha, vamos dar 10% a mais por questões de agregar na alimentação, mas vai incorporar na questão salarial. Aí sim caberia. Então cabe um estudo em cada uma dedicação ao estudo de cada uma das verbas, de cada um dos proventos criados, justamente para identificar essa natureza ou não. Tem municípios em que a gente chega para fazer o trabalho e aí o nosso foco é o tema 63, mas como contabilidade a gente não pode fechar os olhos para outras questões. Então, assim, eu chego no município e a gente vai lá procurar as questões das verbas. E às vezes eu tenho verbas lá, realmente, que a gente tem que tirar a base de cálculo que geraram a contribuição a mais, o crédito, mas eu tenho verbas que deveriam ter sido contribuídas e não foi. No final das contas, o município tem que pagar em vez de recuperar. Mas tem uma então, vantagem, assim, desculpa, né, Samuel? Se tem uma você vantagem pagar excelente. antes de ser descoberto, não tem multa, não é isso? Tem que contar isso. Você paga só um jurozinho ali, mas você não tem aquela multa de 170%, né? Questões de... Calma aí, vou fazer igual o João Caio. Para aí. Você está dizendo que se o município conseguir descobrir que tem um erro no recolhimento e ele corrigir isso antes da Receita descobrir, ele faz só uma retificação, faz a correção monetária, paga um pouco de juros, mas não paga multa de 170%, é isso? É porque a Receita ela pode aplicar multas até nesse valor. Então, assim, se ela gente, fiscaliza e ela autua, as multas podem chegar, porque você tem um máximo de multa na Receita de 20, né, teoricamente. É o máximo que você chega ali na contribuição mais. Mas se você tem ali uma fiscalização, pode chegar assim nessa contribuição. E uma coisa que a gente tem recebido, que a gente recebeu bastante, que o pessoal tem recebido notificações, é do Jurat. E é uma coisa que o município também não acompanha, porque você tem ali o FAP, né, que é anual, e você tem o RAT, que é pela atividade. E aí, o RAT básico, pelo KNAI da prefeitura, é 2, ok? E aí o pessoal coloca lá 2, coloca o FAP 1, ou não estuda o FAP anualmente, que ele sai em setembro para o próximo ano. E aí o que acontece? Às vezes o pessoal altera esse RAT, porque entende que a atividade não é o 2, pode ser o 3, por exemplo. Eu tenho muita questão de saúde no meu município, a maioria dos servidores está na saúde. O meu RAT é 3. Não, eu tenho a maioria na questão da educação e entendo que o meu RAT é 1. Só que a pessoa não altera o KNAI preponderante, não faz esse estudo e o processamento da receita é automático. Então, a hora que chega a GFIP para eles, com o KNAI da prefeitura, sem um KNAI preponderante, indicando a atividade que é preponderante da prefeitura, que teria um RAT menor ou maior, e eles estão contribuindo com o RAT 2, ou com RAT diferente, do de 2, que seria pelo KNAI,
Isso é processado automaticamente e emite-se o comunicado para a prefeitura. Então, assim, é uma questão básica, é uma questão de consulta anual, é uma questão de estudo mês a mês da folha de pagamento, é uma questão que o pessoal ganha muita multa. Então, tipo assim, eu estou acostumado a ver multas milionárias na questão do RAT, que teoricamente é uma questão simples. Não é uma questão que demanda muito trabalho. A revisão da folha, ela é mais complexa, mas a questão do RAT e do FAP, se a prefeitura se o pessoal que faz o pessoal da prefeitura tiver conhecimento, eles acompanham isso ano a ano e vão atualizando. E é muito difícil você ver uma equipe que acompanha isso, que faz esse estudo, que coloca isso em relatório mensal, que salva isso e tem ali para fiscalização quando precisa. Muito Samuel, bom. só para quem não está acostumado com essas siglas, o RAT tem a ver com o risco de acidente de trabalho, né? E o Perfeito. FAT é um fator que vai ser aplicado no cálculo, também relacionado ao acidente de trabalho, e você está Sim. dizendo o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, se eu tiver uma empresa que trabalha com explosivos, a chance de um funcionário meu sofrer um acidente de trabalho, aparentemente, é maior do que uma empresa que trabalha com serviço de escritório de contabilidade, aparentemente. Perfeito. Então, eu tenho um risco de causar uma indenização maior para o sistema de previdenciário do que você. Então, eu tenho que Perfeito. pagar mais, eu tenho que pagar mais. Aí você está me Sim. dizendo que muitas prefeituras pagam como se o risco fosse muito alto, sendo que, na verdade, a maior parte dos funcionários pode estar dentro da educação, sendo que na educação o risco é baixo. Então, ela deveria Sim. estar pagando menos, mas ninguém se deu ao trabalho de fazer essa análise. Só a título de Perfeito. curiosidade, uma cidade que fez tudo errado, como a maior parte fez, pagou todas as bases, você disse que ela pode recuperar o que ela pagou errado nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 5 anos. E em Algumas ordem de cidades grandeza, algumas cidades judicializaram e conseguiram até mais, né? conseguiram mais. Mas assim, em ordem de grandeza, esse dinheiro que pode ser recuperado é suficiente para comprar um pneu para ambulância? É suficiente para poder trocar o piso de um posto de saúde? Dá para dar uma ideia? Costuma, eu não tenho como te dar um parâmetro assim exato, porque varia muito, porque, por exemplo, a gente pode ter um município pequeno, com poucos servidores, mas com muitas horas extras, que paga insalubridade, que paga periculosidade, ou seja, que tem aquela composição de verbas que tem a questão da indenização. Eu posso ter um município maior que não tem, cabe estudo prévio, a gente faz sempre relatórios prévios antes que o município entre no trabalho, de fato, de pormenorizar, de buscar aquilo ali, mas a gente está falando assim de valores altos, a gente está falando de quantias milionárias em algumas cidades que são de pequeno porte, que são com poucos Algumas servidores. cidades fica perto do que uma folha de pagamento, por exemplo, Dá como se fosse mais. salvar o 13º, por exemplo. Até Sim, mais. costuma ser até mais. E é o que eu falo, porque às vezes o trabalho ele não dá. Se o trabalho de revisão da folha acerca do 63 não te der um crédito aí suficiente para essas questões de grandeza, é porque a gente descobriu dentro do trabalho que não foram pagas as contribuições devidas à época. O que também acontece, às vezes a administração, ela por bel prazer, tira a base de contribuição das verbas para poder diminuir o valor da folha naquele mês e poder pagar. Então, assim, a gente descobre dentro dessa revisão de folha que eles fizeram incorretamente e corrigir isso. Você pegando os créditos e abatendo os débitos, às vezes a gente consegue chegar ali num zero, mas é um zero que é um lucro para a prefeitura, porque é um zero que determina que ela não vai pagar a multa sobre aquilo ali, que não vai ter a fiscalização posterior e que a gente ajeitou que estava errado. Então, assim, é o que eu falo, tem uma variação muito grande. O trabalho é muito interessante de revisão, por quê? Principalmente porque a gente consegue fazer esse estudo prévio. Dentro desse estudo prévio, a gente pode determinar que existiria, sim, o crédito e um valor aproximado. E se dentro do trabalho, quando a gente vai fazer a investigação junto à Receita, porque a gente pega os relatórios da própria Receita Federal, a gente testa as bases, a gente confere folha a folha pelo que está dentro da Receita e o que está no município, a gente verifica que não existe de fato crédito, é porque alguma coisa foi feita incorreta e a gente está corrigindo naquele momento. Então, assim, é uma chance da administração corrigir um erro antes de um passivo maior. Muito bom, Samuel. E nesse caso, não é feito por estimativa, você faz com base na realidade, né? Você Tem que pega ser feito. todas as últimas 60 competências,
e todos os contra-cheques envolvidos de todos os servidores da prefeitura Sim. e olha um a um. Sim, a gente costuma brincar porque em algumas pequenas cidades a gente tem aí 40, 50 mil folhas de relatório. Mas é porque a gente precisa pegar, a gente faz um trabalho do pontinho ali, pontinho, pessoa a pessoa, até os valores maiores. Então, a gente vai ter um relatório por pessoa, por verba mensal, do que foi recolhido a mais e o que não foi recolhido. Depois a gente vai fazer uma junção disso mês a mês, na folha, para a pessoa somatório. Depois vai comparar com a folha dela mensal, somar isso mensalmente, somar por verba, até chegar num valor total. Então, assim, porque quando você fala de Receita Federal, de INSS, você vai fazer uma compensação, e a compensação por decisão do município, ela pode ser feita aí de duas formas. Ela pode ser feita administrativamente, onde você só informa o crédito via GFIP, e você faz a compensação e você tem esses relatórios em mãos para embasar o que você está fazendo, ou você pode entrar ali de forma judicial junto à Receita, e aí o interessante de fazer esse trabalho é porque você já envia os relatórios e os valores para que a Receita confirme aquilo ali e, posteriormente, a liberar o ok da Receita, a chancela, você faça aí a compensação desses créditos. Tem essas duas possibilidades que cabem à administração decidir aí como fazer isso. O interessante muitos municípios, eles fazem primeiro o processo e eles ganham, mas ficam anos parados com a decisão, tipo assim, olha, tudo bem, você pode compensar, você tem o direito, mas eu quero o valor. Eu quero que você me demonstre o valor que você recolheu a mais. E aí empaca porque a folha de pagamento, geralmente as equipes que tem ali dentro não conseguem fazer o trabalho que elas já fazem e conseguir fazer também os relatórios que satisfaçam a Receita. Então, assim, é interessante que esse trabalho já seja enviado com o valor, com o pormenorizado, com a comprovação, para que tenha essa chancela. E no caso de ser feito administrativamente, se a equipe da prefeitura tiver confiança suficiente nos relatórios e a comprovação via dados da Receita, via contribuições e comprovação da auditoria que foi feita, ela pode fazer de forma administrativa e, com esses relatórios em mãos, ter a chancela aí depois de 5 anos do que foi feito. Muito bom, Samuel. E você, que é parceiro nosso aqui do Projeto Vereadores Sensatos, você tem uma equipe que faz essa análise e gera um relatório que, ao final, vai demonstrar se a prefeitura tem créditos a receber ou se ela tem que corrigir alguma coisa, mais ou menos nesse ponto. E aí ela pode optar por fazer a compensação administrativamente. Por aí? Isso. Eu entendo, e aí a gente vai... Eu, como contabilidade, como contador, eu entendo que a responsabilidade pela decisão da forma da compensação cabe à prefeitura. Então, cabe ali à procuradoria, eles têm autonomia para fazer isso. Então, na verdade, o nosso trabalho é só dar os dados, os relatórios, as comprovações necessárias, confiabilidade suficiente para o processo para que eles possam ter essa informação em mãos e saber como vão usar questões de crédito, questões dos relatórios. Então, assim, dentro do trabalho contábil, que é feito junto ao contábil do município, junto à folha de pagamento, cabe a gente chegar num relatório com confiabilidade assim extrema, para que você consiga visualizar a real situação da sua folha nos últimos 5 anos, e aí os débitos ou créditos que você tem, os ajustes necessários, fazer as transmissões dos arquivos todos novamente com a correção, porque um dos pontos muito interessantes desse trabalho como é feito via GFIP, o envio da folha, agora está entrando no E-Social, mas como foi feito via GFIP, na GFIP, quando você faz esse trabalho, você tem que alterar a base de cálculo de cada um dos servidores, em todas as competências. Então, você tem que comprovar que você também fez esse trabalho de alteração nas declarações do município. Então, a contabilidade tem esse papel de acompanhar essa parte. E aí, com isso tudo feito, a gente passa para a procuradoria, para a prefeitura, para que ela tenha esse número em mãos e decida o que fazer. Samuel, doutora Priscila, daqui a pouco eu estou falando demais, mas eu fico com uma dúvida aqui, Samuel. O que acontece? Diga. Em muitos municípios, o atual prefeito acabou de chegar e ele não confia em nenhum documento deixado pelas gestões passadas, por exemplo. Em algumas cidades, inclusive, a gestão passada colocou fogo nos arquivos. Você consegue fazer esse tipo de levantamento sem depender dos documentos que a própria prefeitura tiver, por exemplo? Tem alguma saída, uma interface com a Receita, alguma coisa assim? Então, na verdade, eu peço a procuração no município e eu pego os dados da folha de pagamento junto à Receita Federal. Então, eu tenho todos os dados de envio. A Receita Federal, ela não tem o pormenorizado das verbas que foram pagas para
as pessoas ali. Então, ela tem só a base de contribuição previdenciária por pessoa, por competência. Então, o que a gente faz? No caso de não haver nenhuma documentação na prefeitura, inviabiliza o processo. Mas a gente tem tido bastante sucesso em conversar com sistemas antigos e pegar a base de cálculo deles e a base de informações de dados e reconstruir com o nosso sistema, porque a gente também é uma empresa de softwares, então a gente faz a reconstrução desses dados, de pegar arquivos já em folha de pagamento, em impresso, né, guardados e tal, digitalizar isso para criar aí uma base de informação para poder fazer. Então, a gente tem essa possibilidade de recriação, de entrar junto ao município e recuperar essas informações. Mas, assim, a prefeitura pegou fogo, sumiu tudo, não tem... O pessoal do sistema sumiu, o sistema apagou e tal. Inviabiliza o processo. Última pergunta, depois eu passo para a doutora. Samuel, você comentou comigo já que em algumas cidades o prefeito vê que está ficando caro para recolher a parte da Previdência, ele simplesmente vai na base de dados dos servidores e exclui servidores da folha de pagamento oficial. Isso, você pode dar uma noção da dimensão, da gravidade disso para os vereadores que estão nos assistindo? Não, e a gente tem tanto a questão, na verdade você citou até uma questão que eu não tinha citado ainda, porque a gente tem a questão de tirar a base das contribuições, ou seja, olha, esse mês aí tira a hora extra, tira tudo aí da base de contribuição para a gente conseguir pagar o INSS. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Outra coisa é quando você chega no município e tem 700 servidores e na GFIP tem 400 pessoas. Aí você pergunta, cadê as 300? Ah, não, a gente excluiu para poder conseguir pagar a folha. Aí você me conta, como é que você está descontando de um servidor a contribuição dele e ele faz a previdência e você não está fazendo repasse, porque você não gera uma guia, então você está fazendo uma apropriação indébita. Você está incorrendo crime. E mas além isso disso... é só hipótese. Você nunca viu isso, né? É só uma hipótese. Né? Mentira. Tá. Mas o que acontece? E além disso, você não está contando tempo de contribuição para o servidor. E, por exemplo, se você faz isso durante 12 meses e você escolhe as mesmas pessoas, você vai tirar a oportunidade dela. Não, você vai tirar fugiu a palavra. O tempo de contribuição. Não, você vai tirar a seguridade do servidor. É verdade, então, a seguridade. Então, se você tem uma pessoa que se machuca, uma pessoa que fica doente, ela vai ao INSS se afastar, ela não vai ter o benefício, porque ela vai ter perdido a seguridade. Outra questão que a gente já viu aqui é das pessoas que não colocam a rescisão na GFIP. E aí a pessoa, é como se ela nunca tivesse desligado da prefeitura. E aí todo o processo de aposentadoria que vai ser feito por um servidor, ele tem que buscar a prefeitura para que a prefeitura corrija a GFIP lá atrás e transmita a rescisão dele para que ele consiga fazer o processo de aposentadoria. Então, assim, dentro das possibilidades de erro da folha de pagamento, ela causa muitos prejuízos ao servidor, porque quando a gente fala de folha de pagamento, de departamento pessoal, a gente está falando diretamente de prejuízo aos servidores, às famílias, é um prejuízo direto. Então, assim, é muito sério essa questão. E aí a gente tem, sim, casos em que ocorreram essas questões, e a gente está falando aqui com um grupo de vereadores de fiscalização de folha, mas é justamente dessa questão de você fiscalizar o trabalho que está sendo feito e se o servidor está sendo respeitado nos seus direitos, nas questões, está sendo incorrido crime. Porque não é incomum, eu posso afirmar que não é incomum que isso aconteça. Já fiz muitas perguntas. Doutora Carla, doutora Priscila. Eu quero trazer só a importância, né, para os vereadores e destacar a importância de fiscalizar essa questão. Por dois motivos. A questão do servidor público que para na frente de vocês e reclamam, né? Não sei se com os vereadores já aconteceram, mas aonde eu atuo, sim, eles vão até os vereadores e falam qual é o problema, e muitas vezes não vão nem até a prefeitura, encontram um vereador e diz, tá tendo problema nisso, então fiscaliza lá, denuncia, faz alguma coisa. Eu não sei se os vereadores aqui já viveram isso. 2, na questão de fiscalizar o próprio município, e eu vou trazer um caso, os casos aqui são bons, tá? Eles são bombásticos. Uma Câmara Municipal descobriu que tinha um problema na prefeitura. Para ter ideia, o contador ele fazia boletos para ele. E ele conseguiu muito dinheiro da prefeitura.
E eu acho que o prefeito sabia. Então, aconteceu um desvio muito grande, e tinha uma rixa muito grande também dentro da Câmara. E foi o momento em que todos os vereadores se uniram e mostraram a força da Câmara Municipal, a força do Poder Legislativo. Abriu CPI, contrataram pessoal de fora, justamente para fazer esse tipo de relatório. Pega tudo aí e vamos ver o que está acontecendo dentro da prefeitura. Surgiu até um processo de impeachment, né? Ali dentro abriu uma CPI, teve uma loucura. Então, eu quero trazer só essa importância, que é de fiscalizar essa questão contábil também. Eu confesso para vocês que, para mim, é um pouco abstrato a contabilidade, mas eu vou estudando porque vira e mexe aparece um questionamento, algum vereador pergunta, então a gente tenta estudar. Não sou especialista, obviamente, o Samuel é. Outra situação, vereadores que querem ser prefeitos, né? Então, já tem aí uma deixa, porque vão entrar, eventualmente, na prefeitura e vamos lá, vamos fazer o relatório, né? Vamos analisar tudo o que se passou para construir um município melhor, né? Mas, enfim, era isso. Samuel... Caio, diga, Samuel. Me lembra aqui uma outra questão que a gente esqueceu de comentar, mas tem uma questão aí de legislação que se o prefeito deixa também de aproveitar esses créditos, ele está incorrendo aí uma responsabilidade, não me lembro qual o nome, como é que funciona, porque ele está deixando de aproveitar os créditos. Sim, ele precisa exercer a plena competência tributária, mas além da plena competência tributária, ele não pode abrir mão de receitas, porque não são dele, elas pertencem ao povo, né? Então, como muito bem disse a doutora Priscila, é necessário fazer esses relatórios para descobrir se tem créditos a receber, mas depois que descobrir que existem os créditos a receber, não pode só falar assim, tá bom, tem um crédito, vou deixar para lá, bom saber que tem um crédito. Não, tem que tomar uma providência mesmo. Alguém pode entender que é crime de responsabilidade, viu, Samuel? Dependendo uma vez do que caso. uma vez que a decisão do 63 ela é de amplo conhecimento, ela foi publicada, é de interesse e de responsabilidade do município que ele procure sobre, que ele saiba se ele tem valores a recuperar, que ele saiba se ele tem que fazer ajustes na folha para pagar menos. Então, eu acho que cabe no que a gente falou. Sim. Doutora Priscila, a senhora ainda tem alguma colocação sobre esse ponto? Doutora Carla, quer fazer algum comentário? A Luciana já levantou a mão. Sim, eu tenho. Quem sabe, só um pouquinho, quem sabe os vereadores que querem fazer alguma pergunta, erguer a mãozinha ali? Pode ser? Gente. Tem uma ferramenta aí de levantar a mão. Caso você não consiga levantar a mão, manda um oi no chat aí. Ou erga aí a mão que eu estou anotando o nome de vocês. E aí, pessoal, na hora de fazer as perguntas, vamos tentar 3 minutos para fazer a pergunta toda, porque depois nós vamos voltar para o segundo bloco e o Samuel vai falar com a gente do imposto de renda para as entidades, hein? Doutora Carla, está contigo. Samuel, boa noite, tudo bem? Samuel, eu gostei muito das suas explicações tal, e a importância da questão contábil, né? Isso é uma verdadeiro o trabalho que vocês fazem é uma verdadeira auditoria, pelo que você colocou. Então, parabéns aí, gostei muito. Outra coisa que o doutor Caio comentou a respeito do prefeito não poder abrir mão, né? Essa questão também eu acho de suma relevância, tendo em vista que é um interesse público, então ele nunca pode abrir mão dele. Bom, é isso que eu queria colocar. Passa a palavra. Vamos organizar, Samuel? Você está conosco aí agora até acabar a internet do mundo, hein? Vamos lá. 3 minutos, começando pela Luciana. Boa noite, na luta chegando. Só para você ter uma ideia, temos alunos aqui de vários estados, do Pará, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Paraná, e a gente vai lembrando os demais aí. Vai lá, a doutora de Santa Catarina. Vai lá, Samuel. Luciana. Abra o áudio, por gentileza. Boa noite. Novamente estou aqui sem câmera, mas tenho que parabenizar de todas as aulas. Eu acho que essa foi assim, a que mais me chamou a atenção, porque a parte de legislação não, de indicação, de trabalho parlamentar, eu estou bem assessorada, mas
Agora, o estudo do executivo, onde nós temos que entrar a fundo, essa foi fundamental. E aí me gerou uma dúvida, que eu não conhecia essa questão aí da mudança dos proventos, né, dos descontos, e eu não me recordo agora desde quando foi, Samuel. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta esse dinheiro que a prefeitura descobre que ela cobrou indevidamente, que ela tem um crédito, né, ela repassou indevidamente, ele é retornado de alguma forma para o servidor, porque quem foi descontado indevidamente foi o servidor, não é isso? Não, na verdade, de ambos. Porque uma vez que você tem na verdade, o termo 63, ele é do final de 2018. Se o Caio concordar, a gente pode disponibilizar a decisão, eu tenho ela em PDF, toda a decisão, e a gente pode mandar aí para o grupo das pessoas dar uma analisada. E aí a gente tem a contribuição, a gente tem a funcional, né, que é aquele desconto que tem da pessoa na folha de pagamento, e a gente tem a patronal, que é o município pagando sobre aquele mesmo base de contribuição. Então, uma vez que a gente entra no município e fala de rever e fazer a questão dos créditos para o município, a gente está falando da patronal. Mas como a gente revisa a folha de pagamento e altera a base de contribuições dos servidores, para todos os servidores cabe buscar o INSS para rever esses valores. Só que aí, geralmente, a gente não faz esses processos para o servidor, a gente faz a correção da prefeitura no geral, e aí se a prefeitura tem interesse de disponibilizar esses dados para os servidores, para que eles possam, por exemplo, a gente tem médicos que têm salários altos, alguns cargos que têm salários mais altos, que a gente está falando de valores muito expressivos, na questão funcional também. Então, a prefeitura pode disponibilizar esses dados e esses relatórios para que o próprio servidor também entre ali na questão do INSS para rever esses valores de contribuição a mais. Mas, em um primeiro momento, os créditos que a gente está falando e a revisão é feita pensando no município. E aí, ao mesmo tempo que a gente faz a revisão para o município, a gente está alterando as bases de contribuição para o servidor, para o qual também cabe esse ressarcimento. Mas aí é um processo unitário de cada um, e aí se o município for muito organizado, tiver uma questão aí de preocupação com o servidor muito grande, pode-se, inclusive, contratar para fazer um processo dos servidores para que eles também entrem junto ao INSS para rever esses valores. Então, falando agora de vereador, né, porque o executivo eu ouvi algumas histórias, né, que realmente acontece. Muitas vezes eles, como foi dito, pode acontecer de uma folha ter 700, omitir 300, e aí pode ser que eles identifiquem que recolheram, aí faz o débito e o crédito, zero, não pagou a multa, mas o servidor, principalmente cidade pequena, ele não tem muito conhecimento sobre essa questão, principalmente quando vai aposentar, e acontece muito isso, eu já vi casos, né, de aposentadoria. Sim. Que a pessoa, na época da minha mãe, que minha mãe trabalhava com contabilidade manual, enfim, pessoas que iam aposentar e a prefeitura teve que ir lá e recorrer e refazer todo o processo para ele conseguir. Sim. No nosso caso, o vereador, se ele pegar como base dois contra-cheques e ele fizer um requerimento, digamos assim, perguntando se eles estão adotando essa nova modalidade, né? Se o sistema está todo padronizado, obviamente o prefeito vai dizer que sim, né? Sim. Mas com a folha de pagamento a gente consegue identificar essas diferenças? Sim, eu não vou saber como funciona na questão do vereador fazer a solicitação, mas se você quiser fazer a verificação, primeiro, a verificação se todos os servidores estão em GFIP. Então, você pode fazer um requerimento solicitando a folha de pagamento do município, né? Não sei se o vereador vai ter esse acesso, não sei como funciona, mas a lista de quem está presente na folha de pagamento. E você pedir também uma cópia da GFIP transmitida, pode pedir, inclusive, com a chancela da Receita Federal para que você compare se todas as pessoas foram enviadas. Isso é uma forma de verificação. Outra forma de verificação é você pedir a parametrização das verbas do município junto à folha de pagamento, o que tem contribuição previdenciária e o que não tem. E dentro disso você consegue verificar se tem a base de contribuição atualizada ou não, e até verificar coisas que não passam pelo 63, igual eu dei o exemplo do salário família, e você consegue, junto a um contador ou uma equipe contábil, verificar se tem verbas ali que não deveriam ter base de contribuição e estão tendo. Então, assim, cabe o requerimento desses documentos para que você possa verificar.
Show, Mas aí show, você vai ter obrigada, era isso, parabéns. Estou muito satisfeita. E eu tenho uma ideia até interessante, não sei se cabe para vocês vereadores, mas dá para fazer um trabalho preventivo com os servidores, principalmente no regime geral, porque hoje você tem o Meu INSS, você consegue verificar as contribuições feitas para você. Então, se você estimula os servidores a fazerem um cadastro, a entrarem, buscarem as contribuições, eles mesmos vão fiscalizar a folha de pagamento e as contribuições para que não tenham surpresas na hora da aposentadoria. Então, a pessoa, se ela foi excluída da folha de pagamento 6 meses, 1 mês, 2 meses, ela vai conseguir verificar, porque hoje a gente tem ferramenta para isso. Então, assim, como uma atividade que o vereador pode desenvolver junto aos servidores nessa preocupação, você pode aí entender como funciona o sistema de verificação e você pedir que eles busquem essa informação, criar esse interesse neles, para que você faça uma fiscalização por via deles, para que eles mesmos vejam a informação e cheguem até vocês para falarem, olha, não tive aqui, vou ter que conversar com o município porque eu verifiquei que não teve a contribuição, então a gente consegue fazer esse trabalho. Eu tinha pensado nisso, é um tipo de publicidade, né? Porque hoje, na cidade pequena, a rede social funciona bastante. Só uma pergunta, eu sei que eu ultrapassei, mas você falou de RAT, como é que a gente consegue identificar a média certa, correta, do RAT para secretarias, enfim. Essa análise ficou um pouco perdida para mim. Essa análise, na verdade, a gente tem que fazer junto à equipe da prefeitura e, de preferência, junto ao contábil da prefeitura, para que você possa emitir um parecer indicando a alteração. Mas vai da quantidade de servidores alocados em cada uma das secretarias e a cada atividade. Então, por exemplo, se minha prefeitura tem mais servidores na educação, eu vou pegar o KNAI ali de educação, né, ensino médio e ensino fundamental, vou verificar por esse KNAI, que é o Código Nacional da Atividade, e vou verificar qual que é o RAT correspondente. O da educação, ele é 1. Então, o da prefeitura, pelo KNAI da prefeitura, é 2, que geralmente todo mundo usa o 2 para não ter aí porque trabalho. Não sabe fazer, na verdade é porque não sabe. Bota 2 lá no sistema e roda. E aí você tem que saber, porque tem prefeituras, inclusive, que tem mais pessoas na saúde. Acontece. E aí a saúde é 3. Então Samuel, é pela atividade e pela secretaria. Desculpa estar te atrapalhando, mas quero sugerir, se você puder contar conosco, se nós pudermos contar com você melhor, a gente elaborar uma sugestão de requerimento de informações que a gente vai disponibilizar para os vereadores para eles mandarem para a prefeitura. Eles têm essa prerrogativa. Pode ser que o plenário aprove e, então, gerará respostas nos termos da lei orgânica. Pode ser que o plenário reprove, então eles apresentarão com base na lei de acesso à informação. A depender da resposta, eles poderão nos procurar depois, a gente pode depois disponibilizar o serviço de consultoria, né, Samuel? E agora eu vou te fazer um convite para você pensar num treinamento que a gente possa disponibilizar para interessados nesse assunto, né, para que as equipes da prefeitura estudem esse assunto. Nós estamos te convidando, depois você pensa direitinho sobre como será online, né? E vou te contar uma bomba. Na verdade, eu acho que pode ser feito até um trabalho junto às prefeituras. Quem tiver um contato com as folhas de pagamento, quem puder fazer esse requerimento, eu me coloco à disposição, se vocês quiserem pegar a folha de pagamento mensal com as verbas e conseguir essa informação, a gente pode fazer um estudo prévio e passar para todo mundo que tiver interesse do município. Todo mundo é muita gente, hein, Samuel? Tem muita gente assistindo a gente. Não, a gente só não vai entregar em um dia todo mundo, né? Mas assim, fazendo o nosso escritório, ele pode fazer uma consulta prévia só para indicar se existe a possibilidade de crédito ou não e se tem indícios de que há configurações erradas no sistema. Então a gente pode prestar isso aí a nível de ajuda mesmo para o pessoal. Obrigado, Samuel. Gente, depois a gente tem muita coisa para falar, mas eu vou te contar uma bomba, Samuel. Você sabe que, então, se tiver mais servidores na educação, o município iria pagar menos. E se eu te contar que tem muito professor contratado com o cargo de pedreiro, o cargo de gari, o cargo de coveiro, e aí, como que vai fazer depois? Não vai fazer, né? Vai mais uma consequência da má gestão, correto? Sim, perfeito. E outra coisa é a questão o FAP, só para a gente voltar aqui e explicar para o pessoal, só para entender. A gente falou aí que se você tiver uma empresa de explosivos e uma contabilidade, eu tenho que pagar menos contribuição do que você, correto? Correto. Por isso as diferenças de atividade. Só que o FAP ele vem para ajustar isso. Por quê?
eu posso ter um açougue e você ter um açougue. No meu açougue, eu não uso EPI e todo dia alguém corta, alguém machuca, alguém vai buscar a previdência. No seu, é tudo lindo, ninguém se machuca. Não é justo que a gente tenha a mesma atividade e pague o mesmo valor de contribuição patronal ali na questão do RAT. Então, o FAP ele vem justamente como um fator de ajuste. E aí, ele é levado em consideração os 2 anos anteriores, e aí, se você não teve histórico de acidente de trabalho e tudo mais, o seu diminui. Então, ele tem um fator aí de 0,5 a 2, que ele vai ajustar o RAT. Então, por exemplo, se a prefeitura não tem incidência de acidente de trabalho, se ela tem uma questão previdenciária tranquila, além de você mudar o seu RAT, que está aí padrão 2 para 1 para educação, o seu FAP pode vir e ajustar ele ainda para meio, porque ele vai ser multiplicador. Então, assim, Você dá reduz para você 75% desse valor. Exatamente, dá para No você mínimo. fazer uma redução muito grande. Se você não observa isso, você não faz a redução. Ou você faz o estudo e faz corretamente a contribuição pelo KNAI preponderante, mas você não observa o FAP, e seu FAP está aumentando. Então, tipo assim, o meu FAP é 1,5. Só que eu fiz estudo aqui pela educação, joguei 1. Só que o multiplicador ia dar 1,5. Então, eu estou deixando de contribuir de qualquer forma e a receita vai dar pau. Então, assim, é muito importante estudar as duas questões juntas para que você faça corretamente, porque você pode ter mais benefício aí, e quando a gente está falando de GIL-RAT, costuma ter até valores a recuperar maiores do que a questão das verbas. E é um trabalho, assim, que dá para ser feito em todos os municípios muito facilmente. Muito bom. Eu vou precisar, Luciana, te agradecer pela participação. Nós temos que passar para o Elias, depois tem o Lucimar. Elias, já pode desabilitando o áudio. Samuel, eu vou falar também, por mais que eu tenha chegado atrasada. Não, tá bom. A Ana Lu vai falar depois do Lucimar. Samuel, enquanto o Elias vai habilitando o microfone, conta só uma coisa. Esse trabalho você consegue fazer para qualquer cidade do Brasil? Dá para fazer online, virtual? Como é que funciona isso aí? Sim, a gente consegue coletar os documentos, né? A gente conversa com a equipe dos sistemas, a gente também tem nossa questão de softwares aqui para ler as informações, e com a procuração do município eu pego na Receita Federal os dados necessários. É um trabalho que dá para ser feito 100% online, mas na possibilidade de uma visita à cidade, a gente também faz em qualquer região. Beleza. Elias, está com o senhor a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Samuel. Boa noite. Com relação à tabela do desconto do... Só um minuto, Nilson. Desculpa. Peraí, gente, teve um probleminha aqui. Agora é a vez do Elias. Deixa ele falar, professor. Ainda pode ser? Não, então tá, desculpa. Pode, por favor. Então vai, Nilson. Desculpa. Com relação ao desconto do repasse ao imposto de renda. Hoje até uma funcionária, uma professora, comentou comigo que tem uma tabela, né? E aí, dessa tabela, tem os valores que serão descontados do funcionário. Porém, sim, o valor dela tá dentro daqueles 15%, né? Que é para ser descontado. Porém, estão descontando 22%. Sim. E isso é mais uma questão de configuração, de verificação de configuração do sistema, porque às vezes, por causa da base de contribuição, porque a gente tem base de contribuição para a INSS, a gente tem base de contribuição para a FGTS, né, nas empresas da FGTS, e tem base de contribuição para a questão de imposto de renda. Às vezes, na configuração do sistema, ele está considerando ali elementos que não deveriam estar sendo considerados, porque eu já vi configurações do desconto estar sendo considerado como provento para fins de imposto de renda. A pessoa não teria base, a pessoa tem o desconto, a pessoa tem que fazer o imposto de renda no ano seguinte só por um erro da folha de pagamento. Então, isso não é uma coisa que foge da realidade. A prefeitura cometer um erro na folha de pagamento e o desconto da pessoa vir ali maior no mês, ou até mesmo ter o desconto para quem não deveria. Então, cabe ela fazer o cálculo na folha de pagamento e verificar a tabela, e se ela verificar que está sendo descontado a maior do que deveria, ela tem que procurar a equipe da folha e falar, olha, aqui está sendo descontado a mais. E aí eles vão verificar o porquê dentro da folha de pagamento está ocorrendo. Certo, Nilson? Certo, professor. Peço desculpa, porque não, tá tudo bem. Na outra aula, o senhor
pela questão da inicial do nome, tinha me confundido com o Nilson. Aí eu pensei que tivesse ocorrido mesmo, né? Não tem problema, não. O senhor é assíduo. O senhor chega no horário, já fez hoje. O senhor tem bônus, pode ficar tranquilo. Pronto. Assim como todos que estão aqui. E outra questão que eu quero deixar claro, com relação à dívida do município com o INSS. Aqui a dívida com o INSS chega a mais de 25 milhões. E é passível de revisão, porque às vezes a sua dívida tem grande parte no Jurat que estava sendo feito errado. E aí na revisão da dívida não tem essa questão dos 5 anos, não. Dependendo da decisão, você pode rever toda ela. Então a gente tem muitos municípios que têm dívidas prescritas, a gente tem muitos municípios que a dívida é incorrida pelo cálculo da receita, e aí não questiona-se o valor que a receita calculou e está lá elencado esse valor, e cabe revisão. Então, assim, hoje a gente tem um estabelecimento direto com a Receita Federal, eu consigo pegar a situação fiscal de qualquer município no Brasil. E a gente vê que muitas das dívidas já prescreveram, a gente tem questões de Jurat que poderiam ser revistas, e aí cabe ao município, às vezes, tentar diminuir essa dívida e fazer um planejamento tributário para resolver isso nas gestões, entendeu? Porque aí a pessoa aumenta a dívida na gestão, passa para a próxima. Aumenta e é uma coisa que nunca vai ser realizada, nunca vai ser corrigida. Então, assim, vocês, enquanto vereadores, cabe começar essa conversa de, a gente está com esse valor de dívida, mas alguma coisa aqui dentro está prescrita? A gente tem aí dentro desse valor alguma coisa que cabe revisão, que o cálculo foi feito pela Receita, mas a nossa equipe não fez esse cálculo, porque provavelmente vocês não têm uma CND também. E aí eu não vou saber falar isso, o Caio que vai saber falar, mas sem uma CND, Caio, a gente não tem possibilidade de ter vários recursos aí que vêm do federal, não é isso? Sim, na verdade, para que o município receba transferências voluntárias, ele precisa estar em dia com várias obrigações. Inclusive, a gente já tem até um curso aqui, um módulo, ensinando o vereador a fiscalizar o CALC. E se houver pendências junto ao CALC, pendências de certidão, como você está dizendo, existem alguns parâmetros que são relacionados a isso, ele não recebe transferência de emendas parlamentares, de convênios, né? Com algumas exceções. Então, é importante até para o município não ficar travado. Samuel, você está dizendo, então, que ainda que tenha lá, o prefeito acabou de chegar, e alguém contou para ele que tem um endividamento a ser pago, que existe dívidas que foram até negociadas, ele não precisa simplesmente pagar sem questionar, ele pode procurar saber a origem desses débitos? Exatamente, porque como eu disse aqui anteriormente, a Receita ela faz cálculos automáticos, ela não vai ter uma pessoa que vai analisar aquela informação e vai dar o cálculo preciso, vai ter um auditor, pessoa física, que vai ao município fazer essa releitura da folha, das questões previdenciárias. Então, dependendo da forma que você transmitiu a informação, eles vão considerar via sistema, emitir, lavrar o valor e te mandar. Então, assim, sempre que tem uma questão previdenciária de contribuições, de Jurat, e a gente tem contribuições também que elas já estão, e aí é uma questão mais jurídica do que contábil, a gente só dá o apoio para que a pessoa tenha acesso à informação, mas tem questões de prescrição, que não estão consideradas ali ainda, ou não são automáticas dentro da Receita, e que cabe você questionar aquilo ali para baixar a dívida. E assim, eu acho muito importante que os municípios tenham um planejamento tributário e que não só considerem que a dívida vai ficar ali e ela existe. O município tem essa dívida. Não, tem que existir um planejamento tributário, porque no futuro você pode deixar de receber emendas, você pode aumentar esse valor com juros e multa. Então, assim, cabe revisão, cabe a questão desse trabalho que a gente está falando para diminuir esse valor, e cabe também a participação dos vereadores aí junto ao município para fazer um plano de ação para que isso possa ser resolvido no futuro. Então, Perfeito, assim... Samuel. Até porque não tem dinheiro para fazer tudo, né, Samuel? Então, sempre que gasta não dá. Sem precisar, vai faltar mais, porque já falta, né? E assim, eu acho que 90% dos municípios que têm algum tipo de dívida é previdenciária. Ótimo, Samuel. Nilson, tudo certo? Podemos avançar? Tem mais alguma colocação? Tudo certo, pode avançar. Obrigado aí pela atenção, Samuel. Vamos fiscalizando. Obrigado pelas suas perguntas, todas muito boas, assim como as da Luciana. Agora nós vamos seguir a ordem aqui.
Agradeço ao Elias, ao Lucimar pela compreensão. Depois do Elias, do Lucimar, teremos a Ana Lu e quem mais tiver vontade de perguntar. Elias, está com o senhor. Samuel Elias é vereador de Prainha, Pará. Assim como quase todos que nos acompanham aqui, é um guerreiro que está tentando fazer a diferença. Elias, está com o senhor. Opa, obrigado, professor. Boa noite ao senhor, à professora, ao Samuel e aos demais colegas. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Peço desculpa por ter chegado atrasado e por isso estar um pouco perdido ainda. Não se preocupe. Vou voltar, mas no começo eu quero continuar aqui do que falou o nosso colega Nilson aí, né? A questão da dívida, né? Dos municípios. E aí eu queria perguntar do Samuel como nós devemos proceder para que a gente possa verificar se há dívidas prescritas, por exemplo. É o executivo quem tem que tomar essa providência ou eu, enquanto vereador, eu posso tomar frente disso? Não sei. Nessa pergunta eu vou pedir ajuda para o colega Caio para saber qual que é o papel do vereador enquanto Elias, acesso à informação. Ótimo. O que acontece, Elias? É possível conseguir junto à Receita um detalhamento de cada verba que compõe a dívida total do município, inclusive aquelas que já foram objeto de parcelamento. A depender da inscrição desse débito, apenas com essa simples informação, já é possível identificar que está prescrita. Para quem não está acostumado com esse termo, a ideia da prescrição é quando aquele que tem algo a receber perde vamos dizer assim, a possibilidade de cobrar isso em juízo. Não quer dizer que a dívida deixou de fazer sentido, mas ela não pode mais ser cobrada. Então, essa prescrição, aí, juridicamente, é uma palavra bonita, né? Prescreve a pretensão, mas, assim, não tem mais o que cobrar. Só que acaba que os municípios vão pagando porque ninguém faz isso. Basicamente, como vereador, o senhor pode dar o primeiro passo de maneira muito simples. Eu solicitaria a relação dos débitos que compõem a dívida do município. O fato gerador, quando eles foram gerados, por que eles foram gerados? Tem um processo. Como que nasceu esse débito? Eu vou sugerir mais uma coisa. Diga. A minha empresa ela tem um convênio direto com a Receita e eu consigo pelo CNPJ até 174 dados de cada dívida do município. Tem um jeito mais fácil? Posteriormente, a gente pode fazer uma geração de relatórios para esse pessoal, para eles terem uma noção da dívida do município e como está composta. E aí eu não sei se é melhor que eles tenham acesso a isso sem uma conversa junto à administração, sem essa solicitação, mas é possível conseguir também sem ser acesso via como diz a doutora Priscila, tem que ter uma estratégia, né? Vamos ver caso a caso. Quem tiver interesse nessa possibilidade, chama a gente. Então, o Samuel é um amigo nosso de longa data. E já lhe manda o CNPJ amanhã, já. Já manda o CNPJ aí. E o que acontece? Tem uma parte boa também, além disso tudo. Nós também temos um trabalho aqui no Vereadores Sensato de discussão da dívida. Então, se vocês entenderem que existe uma verba a ser discutida, nós temos parceiros que trabalham conosco aqui. O Samuel tem um escritório fenomenal que presta serviço para o Brasil inteiro. Não é à toa que ele sabe isso tudo aí na ponta da língua, que ele já fez. Eu já vi o Samuel fazendo. Caio, a nível de aprendizado, seria interessante se a gente tivesse um caso real para trabalhar todo mundo junto, hein? Uai, o Elias foi o primeiro a perguntar. Eu tenho aqui, meu amigo. O Nilson passa amanhã. Trouxe. Vamos lá, então vai ter que ser justo com os dois, Nilson e o Elias. O que tiver mais endividado ganha, pode ser? O município que rapaz, não adianta mais, eu passo para o senhor amanhã. Vai fazer de nós dois. Então, Samuel, a gente vai fazer uma análise ao vivo, assim, gravada, né? E que vai servir de referência para os demais, tá bom? Sim. Perfeito. Eu serei prático aqui, até perfeito. Só fazer duas perguntas para o Samuel. Com relação à questão dos encargos lá, né? Como proceder para solicitar essa revisão? Eu acredito que também via Poder Executivo, né, professor? E se o próprio RH da Prefeitura ele pode fazer essa solicitação, a revisão desses encargos, né, como que a gente falou aí, né? Eu vou te passar a possibilidade e a realidade. É possível que o próprio departamento pessoal da prefeitura faça a revisão e reveja a folha de pagamento e crie os relatórios?
é possível. Eu já vi acontecer? Ainda não. Porque geralmente você precisa de uma equipe externa que não tenha feito o trabalho anteriormente, que tenha interesse em fazer, porque se você chega para o servidor público que já tem uma carga de trabalho, uma rotina de trabalho e fala, olha, além da sua carga de trabalho, você vai ter que refazer os últimos 5 anos e procurar incorreções no seu trabalho anteriormente. Isso geralmente não funciona. Então, assim, é Samuel, possível eu de vi fazer. uma que fez, mas fez errado. Foi pior. Porque aí Piorou, compensou errado e teve que pagar multa, se eu não me engano. Foi pior do que ter Porque feito. isso, é melhor do que ter deixado errado. Mas é possível sim, mas eu não vi ainda um município que tenha tido esse grau assim de controle, de capacidade das pessoas técnicas para que ele mesmo fizesse essa revisão. Na minha visão, o ideal é que tenha uma auditoria aí, uma questão externa contratada, com um processo licitatório válido, com contratação feita, para que você possa fazer essa revisão e ter uma chancela externa com os valores e tudo apurado. No caso de contratação, aí você tem que pedir ao órgão, à administração pública, que faça o processo de contratação e chame aí, né, as empresas para fazerem a contratação, quem tem competência para fazer. Até porque eu penso que é de interesse do município descobrir se há alguma pendência dessa natureza, não? Tem Ou que ser de interesse, porque pelos teus exemplos aí. Uma vez que existiu a decisão, era pelo menos para que houvesse a curiosidade da administração pública de saber como aquilo impactou o município. Então, se tem uma decisão do Supremo que fala, olha, a partir de hoje, nos entes públicos, a gente não vai ter mais base de contribuição em algumas verbas e eu vou conceder a vocês o direito de compensar os últimos 5 anos. Eu estou falando, como Supremo, diretamente aos entes públicos. Então, eu, como ente público, eu tenho que ter o interesse de saber como isso me afeta e o que eu posso aproveitar disso. Então, assim, o mínimo que se espera é que a administração, depois dessa decisão, tivesse o interesse de saber o impacto daquilo e fizesse uma revisão. Perfeito. Obrigado, viu, Samuel? Obrigado, professor. Obrigado a você. Mais alguma pergunta, Elias? Não, tranquilo, professor. Não? Obrigado, viu? Gente, a gente falou do tema 63, só para vocês terem uma ideia do que está escrito nele, é o seguinte, só um instante, deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Tá dando para ver, pessoal? A ideia é essa aqui, ó. Não incide, tá bom, pessoal? Olha que interessante. E Caio, esses aí são citados na decisão, mas a decisão exato. também traz a abertura para que o jurídico do município interprete outras questões que não são exatamente essas, como similares ao da decisão, que ela é bem extensa. Então, assim, esses aí eles deram já de mão beijada para falar, olha, esses itens aí não vão compor, mas dentro da decisão cabe ao município também fazer uma análise nas suas verbas, porque vão ter outros itens que vão estar incluídos no 63. Excelente, Samuel. Vamos agora. Obrigado, Elias. Lucimar, a vez do senhor. Boa noite a todos. Boa noite, Lucimar. Desculpa aí pelo imprevisto, no probleminha técnico que eu estava tendo aqui no início aí, que saiu Não, teve nenhum não, tá ótimo. Eu tenho 3 dúvidas. Eu vou fazer uma de cada vez, ou pode ser? Pode ser uma de cada vez. Em relação ao auxílio alimentação lá, aqui no meu município foi implantado esse ano e está sendo pago junto com a folha de pagamento. O fato de estar sendo pago com a folha de pagamento, esse auxílio alimentação entra naquele índice que é permitido ter gasto com o pessoal ou não entra? Boa pergunta. Você quer responder essa, Samuel? Se quiser, eu posso dar uma olhadinha aqui. Na verdade, eu vou precisar consultar essa também. Não, é o seguinte, responder de baixo pronto. Lucimar, aquilo que o senhor está dizendo sobre gasto com o pessoal está lá no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá explica quais são as verbas. E essa questão da natureza alimentar do auxílio, eu manifesto aqui o meu entendimento de que não entra na conta, e inclusive isso tem sido usado por vários gestores para conceder uma espécie de aumento, vamos dizer assim, direto para o servidor,
que ele dá um aumento ali no cartão cesta, um aumento no vale alimentação, que vai refletir mais dinheiro na mão do servidor, mas que não vai servir de base para nenhum tipo de encargo e nem em relação ao limite. Vou te dar só um exemplo. Você ouviu falar do Estado de Minas Gerais? Pois é, o Estado de Minas Gerais ultrapassou o limite de gasto com o pessoal e ficou com esse limite ultrapassado durante um bom tempo. E aí, qual foi uma das ferramentas que o governo adotou para tentar ajudar um pouco os servidores? Criou o Vale Alimentação. Servidores aí ganhando R$ 50 por dia, 70, R$ 100 por dia, a título de Vale Alimentação. Isso não entrava no cômputo. Então, espero ter respondido. Está na dúvida? Artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Caio, é interessante que esse trabalho de revisão da folha de pagamento, uma vez que você diminui as bases de contribuição, você pode fazer que entes públicos, eles que tinham estourado esse limite, voltem ao limite justamente por esse ajuste. Sim. É uma coisa que a gente já viu acontecer também. É possível, porque entra no cálculo da despesa com o pessoal os encargos também. Então, Lucimar, espero que tenha sido respondida a sua dúvida, tá bom? Agora, por que o servidor não gosta muito disso? Porque isso não é incorporado à remuneração dele para fins de aposentadoria. Então, ele imagina o seguinte, imagina que eu receba um salário mínimo mais R$ 1.500 de vale alimentação. Ah, que bom, estou ganhando R$ 2.500. Aparentemente, sim. Mas quando eu aposentar, eu vou aposentar com R$ 1.000, com o salário mínimo, quer dizer. Então, é uma vantagem que parece ser muito boa, mas ela facilita mais para o gestor do que é boa, de fato, para o servidor. Próxima pergunta, Lucimar. Beleza. A segunda o município ele tem um regime próprio de previdência. A dúvida Caraca, que perigo! aí que mora o perigo, né, doutor? Igual o Samuel comentou no começo lá a questão da exclusão de servidores lá para diminuir o repasse, no caso para a Previdência, aqui no caso para o fundo. Nesse regime próprio de Previdência, existe essa possibilidade de haver exclusão de servidores para diminuir o repasse ou não tem risco de ocorrer isso? Sempre existe a possibilidade de você excluir servidores, de não fazer o repasse. A questão é que no INSS, regime geral, é mais fácil que a gente faça essa verificação, porque passa justamente pelo INSS, pela Receita Federal, então a gente consegue elementos para verificar isso. Quando a gente fala de regime próprio, cada município tem aí o seu regime, constituiu, né, o seu regime, tem suas regras estabelecidas e a forma de funcionamento. E é o próprio município que gera essas informações, que faz o fundo e rege isso. Então, assim, dentro da questão de auditoria e revisão, é muito mais complexo e difícil você fazer a revisão no regime próprio, né, no fundo do município, do que no sistema do regime geral. Então, assim, cabe erros e cabe contribuições a mais ou a menos também no regime próprio? Sim, mas aí cada regime vai estabelecer suas regras e aí você vai ter que fazer um estudo específico para isso. No regime geral é uma coisa realmente geral que a gente consegue visualizar muito fácil, mas cabe erro em ambos. Samuel, se por acaso algum gestor preocupado com o regime próprio, ele queira fazer esse estudo e por acaso queira demandar aí os serviços dessa parceria nossa, é possível fazer um estudo sobre o regime próprio ou é um buraco negro, assim, um poço sem fundo? Não, é possível. A geração de informações, e esse é o papel da auditoria, ela é possível de qualquer forma. Então, assim, a gente vai pegar aí a legislação do município, ver qual que era a base de contribuição, o que era devido, e vai estudar as folhas do pessoal do regime próprio e as contribuições que deveriam ter sido feitas para bater com o que está no regime. É só o acesso à informação que vai ser diferente, mas é possível de auditar ambos os regimes. Aí agora a questão da correção é que é diferente, porque a correção no regime geral, a gente faz a correção nas declarações e faz, né, a geração de guias ou a questão de compensações e faz a chancela na receita, mas no regime próprio a gente tem que ter algum processo junto ao município, ele tem que acompanhar isso para dar essa chancela, é ele que é o órgão fiscalizador da questão. Então essa é a diferença, mas é possível fazer sim o trabalho, não é um buraco negro.
Lucimar, o senhor perguntou a questão do auxílio alimentação. Eu mencionei aqui o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou projetar rapidamente aqui, ó, só para o senhor ter uma ideia, o que entra na conta como pessoal. Eu vou resumir, tá, gente? Tudo. Entra tudo que é relacionado a gasto com pessoal, com exceção daquilo que está no parágrafo 1º, e tem umas outras poucas exceções. Mas, basicamente, veja bem, somatório dos gastos com inativos, pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções e empregos civis militares de membro de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, veja bem, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência. Ou seja, eu resumi e recupero aqui. Tudo entra. O que não vai entrar? Terceirização, estágio, tá bom? Lucimar, a palavra está com o senhor ainda. Tem mais alguma questão? Beleza, tem essa terceira e última agora. Agora, no início do ano, agora o município concedeu o reajuste e recomposição aqui para os servidores de 14,68% para todos os servidores. INPI. E não, INPC. No caso dos servidores do magistério, saiu agora recente uma determinação federal lá de 33% de reajuste, se eu não me engano, acho que é reajuste mesmo o termo. O município, automaticamente, ele é obrigado a conceder esse reajuste de 33% para os servidores municipais do magistério ou não? Posso tentar explicar essa, gente? Veja bem, Lucimar, diferencie as questões. O que foi tratado em âmbito nacional a respeito dessa correção de 33% mais um pouquinho é em relação ao valor do piso nacional do magistério. Existe um valor mínimo que deveria ser pago pelos municípios para os professores que cumpriram uma determinada carga horária. Esse valor é o do piso. Agora, o que é a correção inflacionária é quando ela faz com que todas as remunerações dos servidores sejam atualizadas para que o poder de compra não seja corroído pela inflação. São assuntos diferentes. E para já resumir a conversa aqui, na minha opinião, é o seguinte: o valor que o professor deveria estar recebendo hoje seria de pelo menos o que está no piso lá, que é 4.000 e pouco já, né, se eu não me engano. O que você vai ter de problema na prática? Os municípios que pagavam mais do que o piso nacional, eles vão gerar essa polêmica junto aos servidores. Deve corrigir a inflação ou basta acompanhar o piso nacional? Aí é questão de análise do caso a caso. Eu, como bom estudante de direito que gosta do direito civil, eu sou muito apegado à cláusula que vem lá do latim, pacta sunt servanda. Os acordos têm que ser cumpridos. Qual que foi o combinado com o servidor quando ele foi contratado? O combinado é que ele ia ganhar 6 mil reais por mês. Isso foi há quantos anos? 4 anos atrás. Aqueles 6 mil reais por mês têm que ser corrigidos. Qual que é o valor hoje? O valor hoje daria 7.200. Então é 7.200. Enfim, tem que analisar o caso, mas a correção que foi dada pelo âmbito nacional não é a correção inflacionária específica que a gente tem falado aí para todas as carreiras, tá bom? Fui claro, Lucimar? Quer que eu tente explicar de outra forma? Só complementando a minha dúvida, é assim, que os servidores aqui do magistério, eles não querem receber aquele valor do piso, que aqui está bem menos, sabe, doutor? Eles queriam somente essa correção de 33% sobre a remuneração deles. Se o município é obrigado a dar... Eu entendo que não. Na verdade, a situação é triste. A briga deles não tem que ser pelo reajuste de 33. A briga deles tem que ser para receber o piso nacional. Essa é a questão. Receber o piso nacional.
A gente pode conversar. Caio, Diga, Carlos. Doutor Caio, pelo que eu entendi, o Lucimar falou que lá o piso é mais alto. Lá é mais alto que o piso. Então, eles querem, em cima do que eles recebem, mais os 33%. Lucimar, eu entendo também que não é possível. Mas deixa ele confirmar. Eles teriam que lutar pela perda inflacionária, mas não os 33%. O município não é obrigado, não. Mesmo porque eles já recebem acima do piso. Mas não é não. Quanto que eles recebem, Lucimar, fazendo favor? Menos de 3 mil? Do piso. Abaixo. Não. É abaixo do piso que eles recebem. Ah, tá. Eu entendi que era acima. Me desculpa. Não. Abaixo eles querem esses 33% sobre o que eles ganham. Me dá... Vamos lá, rapidinho aqui, Lucimar. Pessoal, acompanhando a tela aí. Jogo rápido. Lucimar, vamos lá. Eu vou fazer um rabisco aqui, ó. Imagina um gráfico aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Aqui é o dinheiro. Aqui a gente tem, não sei de cor, aqui é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Você tem essa linha aqui do salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Então, vamos supor que a gente tem aqui o gari, o ajudante de obras, o auxiliar de dentista. O pessoal está ganhando aqui R$ 1.200, R$ 1.300. O piso nacional, não vou falar os números certos porque eu realmente não sei, mas vamos supor que fosse assim, o piso nacional de educação. Vamos supor que ele fosse de R$ 3.600. Agora ele teve um aumento de 33, alguma coisa por cento. Então ele passou para 4.800, se eu não me engano, aumentou bastante. Esse aqui é o valor que, teoricamente, qualquer professor deveria estar recebendo por cumprir uma carga horária de, não sei, 24 horas semanais, eu não sei de cor. Enfim, esse aqui é o valor que os professores deveriam estar recebendo. O que acontece? Na sua cidade, o professor recebe menos, recebe, por exemplo, 2.000. Não é isso? Fala um número para nós aí, Lucimar. Mais ou menos 2.200, mais ou menos. Então, vamos pôr aqui, 2.200 é o tanto que ele recebe. O que o prefeito fez? O prefeito deu a correção inflacionária de 14%, mais ou menos, né? 14%. Aí, beleza, deu correção de 14%. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que todas as remunerações de todos os servidores suba 14%. 14%. Beleza. E isso que ele está dando é correção inflacionária. Quem recebia R$ 1.000 vai ganhar 1.140. Agora, o que o pessoal da educação está falando? A gente também queria ter os 33%. Então, eles queriam ter uma correção inflacionária diferente dos 14%, ou seja, diferente das outras categorias. Só que os 33% é sobre a questão do piso. Então, qual tem que ser a briga deles? A briga deles tem que ser: nós queremos receber o piso. E aí, automaticamente, eles vão passar a receber R$ 4.800. É melhor eles brigarem pelo piso do que brigar pelo índice. É lógico que, no curto prazo, eles iriam deixar de ganhar 2 e passariam a ganhar 3. É melhor ganhar 3 do que ganhar 2. Só que, se eles comprarem a briga certa, eles vão passar a ganhar quase 5. Então, eu espero ter sido claro, mas são parâmetros diferentes. Qual que é o problema? O problema é que no seu município não se paga o piso. E é por isso que deu essa divergência. Nós podemos depois conversar mais sobre isso futuramente, se você quiser. Eu vou querer sim, porque nós temos um abacaxi aqui que é em relação ao índice de gasto com pessoal. Se for dar, acho que mais 5% aí, acima desses 14%, já vai estourar o limite do índice. Mas depois, no outro momento, a gente... Não, mas veja bem, a sua colocação é muito boa, sabe por quê? E se por acaso a sua folha estiver com problemas? Hoje não dá para dar o piso ou qualquer outra correção mais justa, porque, teoricamente, vocês estão inchados. Mas será que, de fato, a mão de obra que está contratada, ela é realmente a mão de obra correta? Porque a gente vê em muitos municípios, não estou dizendo que é o seu caso, muita gente trabalhando na prefeitura e não fazendo nada. Não é bem esse termo que eu deveria usar, né? Ou,
Então, nós temos que discutir a sua folha. E a sua pergunta ela é totalmente pertinente. Por quê? Vamos lá, vamos falar rapidamente aqui, só mais reforçar. Por que que na sua cidade não se paga o piso? Não é porque o pessoal é ruim, não gosta de professor, não, é porque não tem dinheiro. Mas por que que tem lugar que paga o piso? Porque tem dinheiro, simplesmente isso. Mas, às vezes, a quantidade de dinheiro é a mesma. A diferença é que na cidade vizinha o pessoal está desperdiçando, colocou muita gente para trabalhar na prefeitura em troca de votos no futuro, e na outra cidade a prefeitura é mais enxuta, tem a quantidade necessária de funcionários. Então, essa pergunta sua é perfeita. Por que que a gente paga tão mal os funcionários, de modo geral? Porque os prefeitos, de modo geral, eles querem continuar no poder, e para continuar no poder, eles querem apenas que as pessoas fiquem devendo favor para eles. Eles preferem ter 20 pessoas ganhando um salário mínimo do que, às vezes, ter 10 pessoas recebendo 2 salários mínimos, dando produção de 3. Eles não estão pensando tanto no resultado, e sim na quantidade de pessoas que vão ficar devendo favor para eles. Bem, enfim, o nosso curso é todo sobre isso. Vou passar para a doutora Priscila conduzir um pouquinho. Doutora Priscila. Eu estou aprendendo um monte aqui, ó. Eu já anotei várias coisas. Podem continuar, Lucimar, podem continuar as perguntas. O Samuel aí está indo muito bem. Temos a Ana Lu ainda. Lucimar. Vamos ver se o Lucimar já terminou ou não. Tem mais uma, Lucimar? Não, da minha parceria é só isso, doutor. Eu não vou me alongar muito, não, porque tem bastante gente para tirar dúvida, então... Beleza, mas por hoje, Lucimar. agradeço a vocês pela atenção. Obrigado, boa sorte e fiscaliza mesmo. Se o dinheiro for melhor usado, pode ser que seja suficiente para fazer o que não está dando para fazer hoje. Obrigado. Sorte eu vou precisar bastante, doutor. Continua, veja nossas aulas todas lá. Ana Lu, bem-vinda. Gente, Ana Lu é assessora de um excelente vereador, J. Wellington, da Câmara do município de Caucaia. Ana Lu mora no Paraíso, né, Ana Lu? Aí, nas praias cearenses, lugares maravilhosos que a gente só vê nas revistas. Ana Lu, conta pra gente aí, como é que tá o desafio aí? Podem vir para cá, viu? Iremos todos. Aproveitar as praias. Então, gente, já peço desculpa aí o atraso, porque hoje eu ainda estou resolvendo a confusão de um projeto de lei. Que a confusão ainda está grande, Caio, se foi protocolado, se não foi protocolado. Nossa, coisas Mas vai dar tudo certo. E aí acabou que eu me estendi muito no gabinete atrás desse projeto. E aqui nós estamos vivendo exatamente essa situação. Estamos em manifestações de professores. Todo mundo escondido aqui, porque os professores estão para matar todo mundo. Hoje eles invadiram a prefeitura, o negócio aqui está bem movimentado. Acredito que amanhã, que começa as nossas sessões ordinárias, vai ficar mais movimentado ainda. E assim, eu estou vendo aí os vereadores falando que tem muitos direitos, auxílios. Aqui a nossa situação é totalmente diferente, não tem nenhum tipo de auxílio, não tem alimentação e não tem vale transporte. Então, vocês estão vivendo melhor que a gente. Vocês têm orçamento de mais de 1 bilhão, não é verdade? Ou eu estou enganado? Então, Caucaia, Ana Lu, eu morei em Fortaleza. Caucaia é rico, é uma cidade rica, né? É uma cidade que é uma cidade que arrecada muito, né? Sim. Nós temos quase a mesma arrecadação de Fortaleza. E aí, Ana Lu, não tem nenhum benefício, então, para o servidor, correto? É isso que você está dizendo? Quase nenhum também. Não, quase nenhum não tem. Então, Ana Lu, o que a gente tem que fazer? Temos que olhar para onde está indo o dinheiro. Porque dinheiro tem, mas se ele estiver sendo desperdiçado, não estou dizendo que está, né? Mas a gente tem que fiscalizar para ver se sobra dinheiro para poder conceder benefícios. Explica mais para a gente aí. O atual prefeito, ele lançou agora, a Carla deve até conhecer, porque é uma figura pública, né? Ele vem da TV, então é bem conhecido. Ele lançou um auxílio alimentação, que iniciaria no mês de janeiro. Até então, e isso só para servidores, de fato, contratados, não receberiam. Então, até então,
nem os servidores, de fato, nem receberam esse auxílio. E aí complica mais a situação, porque é uma conquista muito tarde, né? É uma coisa muito lenta para ter sido conquistada, e ainda o benefício não chega no período que é previsto, e aí traz uma revolta em si, porque já não tem uma remuneração favorável, e ainda quando acreditam que vão receber um benefício ali para melhorar a sua renda, esse benefício não chega. E eu tenho outro fator que já procuraram a gente no nosso gabinete, informando que existe o desconto de fato é um pouco exorbitante. Pessoas que ganham R$ 1.200 e após o desconto fica com quase R$ 800, é um pouco exorbitante, né? Para a realidade de fato, que a gente sabe qual seria a porcentagem para ser descontado. E aí essas pessoas na verificação do INSS, esses valores não são debitados. Então, assim, eu queria saber qual seria um método que não fosse também tão ofensivo, né? E para a gente descobrir o que é que de fato está acontecendo. Não seria tipo, um ataque ao executivo, mas seria uma forma de, pelo menos, a gente estar ciente para dar uma resposta adequada para aqueles que de fato merecem ter uma resposta, que são os servidores, os contratados, todos aqueles que prestam serviço para o nosso município. Ana Lu, uma das infinitas possibilidades seria a Câmara avaliar se convém criar uma comissão especial para acompanhar essa situação da folha de pagamentos. Eventualmente, essa comissão pode até demandar um apoio técnico, uma consultoria especializada da nossa equipe, para a gente fazer os levantamentos, identificar as verbas e dar as devidas explicações. A comissão, ela pode realizar audiências públicas, ela pode enviar requerimentos de informações e, inclusive, convocar secretários. Esse é um dos caminhos. É possível que exista outras comissões, inclusive permanentes, que tenham competências afins. Tem que avaliar qual é o caminho que se quer seguir. A Câmara pode contratar assessoria especializada para fazer esses estudos, sabe? Não de maneira agressiva, mas é importante, até caso o prefeito esteja certo, para ele é bom que isso fique comprovado, porque como se diz, quem não deve não teme. Então, quanto mais fiscalização para quem está certo, melhor. Tem muitos caminhos. Samuel, doutora Priscila, doutora Carla, alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Samuel. Para mim está perfeita a sua colocação, concordo com o que você disse, eu acho que é importante ter essa fiscalização e é muito importante que você disse também de quem não deve não teme. Eu acho que mesmo que o prefeito tenha feito corretamente, essa chancela, essa questão de verificação é muito importante. Então, assim, no final de mandato, por exemplo, no início de um novo, para que faça a verificação, se o administrador ele tem esse interesse de mostrar que foi feito corretamente, de que está sendo feito corretamente, contratar uma auditoria externa para acompanhamento, eu acho que a imagem que ele passa é de muita organização e transparência junto aos servidores e junto ao eleitorado. Então, assim, é muito interessante. E não tem que ser uma briga, né, Caio? Não tem que ser uma questão imposta, pode ser uma questão feita tranquilamente entre Câmara e Prefeitura, entre os vereadores e a Prefeitura, para que se verifique o trabalho, porque, teoricamente, todo mundo tem o mesmo intuito, que o município tenha sucesso ali e faça as atividades dele normalmente, sem problemas. Exatamente, então, com sensatez, né? A gente até exatamente. Não é à toa que o projeto é Vereadores Sensatos. O que o vereador sensato faz? Ele faz aquilo que deve ser feito. Ele não favorece por ser da base e nem prejudica por ser oposição. Ele faz o que é o certo, fica do lado do povo. Se o prefeito estiver certo, ele vai avisar que está certo. Se estiver errado, vai tomar alguma providência. Gente, mais alguma colocação, Ana Lu? Então, assim, essa confusão, esse atrito do executivo com os professores já vem do ano passado, que foi em relação a umas precatórias que não foram pagas, e aí teve um dinheiro do Fundeb, e aí fica uma confusão que tudo dele é uma live, aí ele dá a manifestação dele da live dizendo que vai resolver,
dá um prazo e as pessoas se asseguram nesse prazo e aí não resolvem. E acaba que sobra para o legislativo. Se o executivo não está resolvendo, depois vamos no legislativo para ver se ele vai de fato representar o povo, já que é o seu papel. Só que aí, querendo ou não, acabam ficando de mãos atadas na situação, porque também não sabem o que acontece lá no executivo e não sabem o que falar para o povo. E será Então, que o assim, executivo não quer fazer um estudo da situação da folha deles para ver se tem margem para resolver essa situação? Porque eu sei que provavelmente já isso teve se várias arrasta há anos, né? audiências públicas, inclusive. Tá. Já tiveram várias audiências públicas, mas não se resolvem, assim, e aí o pessoal foi invadir. E o jeito é arrumar uma passagem de avião para o Samuel, montar um acampamento aí, né, Samuel? Até achar uma saída, porque Em um tem que pulo ter também uma em saída. Fortaleza. Não tem base, não tem que ter uma solução, Ana Lu, porque dinheiro, gente, para quem está Alguém acompanhando, falou alguma coisa de Fortaleza e eu não ouvi. Eu falei que em um pulo eu tô em Fortaleza, eu tenho família aí. aí, tá Ah, vendo? sim! A gente adora conhecer todo mundo, o vereador é bem receptivo, viu? Mas Então, assim, pela minha experiência, eu tive alguns trabalhos nessa região, inclusive fiquei aí em Fortaleza, e aí me pareceu bem bagunçado na questão da folha. Não sei se vai abranger a sua cidade, se é uma questão de região, mas nas que eu tive contato nessa região, tinha uma questão problemática na folha de pagamento. Nós somos uma região metropolitana, 10 minutos de Fortaleza, mas somos bem agraciados e, assim, nosso município, ele é rico, de fato. Mas um negócio não aqui, está né? refletindo em melhor qualidade de vida para o O servidor, doutor né? Caio sabe que o negócio aqui não é fácil. Ô, Caio, e Diga, Samuel. o pessoal tem uma impressão de que esse trabalho de revisão ele custa muito caro, porque geralmente ele é oferecido por escritórios de advocacia, escritórios de advogados ou pessoas que cobram percentuais, que fazem umas demandas nesse sentido e costumam ser valores muito altos e expressivos, até pela modalidade. Mas a gente tem, né, Caio? Você pode dar uma ideia? Esse valor aí fica dentro do limite da dispensa da lei de licitações, por exemplo? Você consegue contratar uma verificação completa de folha dentro do limite da dispensa. Isso se você fizer diretamente com o prestador contábil, por exemplo. Aí a gente vai ter escritórios que vão cobrar percentual da dívida e tudo mais, e vai ser discutido, não vai ser fechado, aí o município não vai querer pagar. Mas o município que tem esse valor de receita, para ele verificar essas questões, não é um valor alto para ele. E aí a gente tem essa impressão de que custa muito caro fazer uma auditoria, que custa muito caro fazer essa verificação. Mas para o município não é uma realidade. Se você tiver a equipe certa, se você fizer a contratação como ela tem que ser feita, não pensando aí nas ligações da prefeitura com as coisas e tudo mais, fizer uma contratação séria, você consegue pagar pouco e ter um resultado e ter aí realmente a mudança valor, né? nessa questão. A própria economia justifica, né, Samuel? Com Pessoal, certeza. é o seguinte, a gente já está aqui com 1h e 41 minutos de duração. Samuel, se o senhor não se importar, a gente vai marcar uma outra oportunidade para falar da questão da doação do imposto de renda. Apesar de nós já termos um vídeo gravado, nós vamos continuar aproveitando o seu conhecimento. Então, sim, o gravado a gente até compartilhou com os colegas. Mas... Vamos fazer um encontro que é muito interessante a gente aproveitar, porque a gente está justamente, né, no período de aprender sobre isso e conversar, porque seus alunos aí, pessoal, os vereadores, eles podem utilizar disso para ter esse ganho no município de ajudar as entidades beneficentes. Então, assim, isso para eles tem muito valor. Então, vamos aproveitar, assim, fazer essa conversa sobre as questões de distribuição do imposto de renda diretamente para as entidades dos municípios e vamos aproveitar esse gancho antes que chegue a época do imposto de renda para que todo mundo aí possa, nas suas cidades, contribuir aí para essas entidades. Tá bom? Ana Lu, deu para dar uma luz, apesar de ter um desafio enorme aí, né? A gente fica à disposição para conversas futuras sobre esse tema, tá bom? Eu queria agradecer, manda um abraço para o J. Wellington aí, para todo mundo da Câmara. Tá bom. E estou aguardando vocês aqui, viu? Nós vamos, é só Vamos, chamar, a nossa equipe toda vai. Olha só, Nilson, muito obrigado, Lucimar, obrigado, Wilcimar, obrigado, Elias, Ana Lu,
Luciana precisou sair mais cedo. Aqueles que não conseguiram participar hoje, muito obrigado. Doutora Priscila, doutora Carla, agradeço a todos vocês. Samuel, sem palavras para agradecer, mas nós temos um caminho muito longo pela frente. O Brasil precisa de muito apoio, tem muito lugar aí com vereadores bons, vereadores sensatos, que está precisando, às vezes, de uma informação. Então, você é muito bem-vindo aqui, a gente vai estreitar nossas parcerias, e vou passar a palavra para a doutora Priscila. Eu quero agradecer a todos. Samuel, foi fantástica a noite, a quantidade de informações foram ótimas, né? A qualidade também. E aos vereadores, eu acredito que foi muito produtivo. Para mim, foi muito produtivo, imagina para os demais. Agradecer a todos que estão assistindo, agradecer a quem vai assistir, agradecer a nossa equipe, né? Doutora Carla, doutor Caio, Samuel, excelente, né? Já falei. E aos demais, eu espero que todos estejam satisfeitos. E, Samuel, eu vou fazer um pedido. Você falou algumas coisas ali, eventualmente, para fundamentarmos alguns requerimentos, solicitando informações. Se possível, tu tem como passar uma lista de como esses requerimentos, ou, eventualmente, a gente, doutor Caio, enviarmos esses requerimentos no grupo? Vamos validar com o Samuel a redação? Uhum. E encaminhar, que daí fica fácil para os vereadores que estão participando desse mutirão, né? Entrarem em ação, então, lá nas prefeituras. Sim, e acaba assustando um pouco, né? Que daí todo mundo vai dizer, opa, está surgindo coisa nova. Inclusive, uma das iniciativas que a gente pensou no Meu Contador, que vai ser um portal de auxílio, é justamente para fornecer documentação, modelos, planilhas de controle e informação, para que as pessoas possam ter acesso a isso e usar da forma correta. E foi um prazer fazer essa chamada com vocês, essa live, conversar. Eu acho que a gente tem ainda outros assuntos para discutir. É muito interessante o projeto de vocês. Eu estou acompanhando ele pelas redes sociais, acompanho aqui com o Caio. Queria dar parabéns para vocês e agradecer pelo convite. Obrigado, Samuel. Doutora Carla. Quero agradecer a todos por todos os ensinamentos, principalmente ao Samuel. Samuel, parabéns, que excelência, muito obrigada. E chamar a todos para o Vamos Fiscalizar aí, né? Um beijo. Obrigado, pessoal. Doutora Priscila, tudo certo? Samuel, tudo bem? Todo mundo já... Gente, quem quiser mais contato conosco aí, entra em contato com a gente nas nossas redes, nos nossos grupos, nos nossos perfis. E já temos aqui, ó, 2 vereadores que já mandaram o CNPJ. O Lucimar também já mandou. O Nilson. Samuel, já tem 3 para a gente olhar. O Nilson mandar depois também, ó. Quem ficou até o final aqui, ó, se ofereceu, agora a gente quer ver. A gente vai fazer uma competição aí para a gente fazer um estudo de caso em quem tiver mais endividado. Gostei da ideia. Vamos ver. Beleza, então, eu vou entrar nessa daí, viu? Ana Lu também? Ana Lu também. Pode vir. Consiga o CNPJ para a gente. O Pula, ele está aqui, então eu vou entrar nessa daí. Ó, já salvei os que recebemos aqui. Vocês estão aqui ao vivo, a gente vai fazer isso que a gente combinou. O Samuel vai olhar daqueles que mandarem para ele até amanhã, a gente vai ver qual que está mais endividado, depois vai fazer uma análise aqui ao vivo. Pode ser, né, Samuel? Mas ao vivo gratuita, mas nada impede que depois a gente faça de todos os 5.558 municípios, aí, mediante uma pequena contribuição justa, né, Samuel? Sim, com certeza. Quem sabe no YouTube abrir para mais pessoas? Sim, vamos fazer para mais pessoas. Exatamente. Então, pessoal, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Esse vídeo ele foi gravado e vai ser disponibilizado em breve para todos, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí. Todo mundo olha para a câmera, já tiramos foto? Quem puder... Gente, habilita a câmera aí, ó. Lucimar e o Wilcimar. Se o Wilcimar estiver nos ouvindo. Peraí. Vamos lá. Todo mundo dá um print olhando. Todo mundo olhando para a própria câmera. Vocês são os melhores, ó. Ó. Prontinho. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau.